Oi, eu estou iniciando esse vídeo aqui para te falar sobre os SCPs. Eu já tinha falado sobre o SCP-18 para baixo. Se você ainda não viu, confira lá nas playlists de terror, que eu falo não só sobre SCP, mas outros assuntos de terror também. Eu vou continuar fazendo esse vídeo, era para ter lançado terça-feira, né? Mas como teve muitos imprevistos, eu acabei lançando agora. Então, bora aqui falar sobre o SCP-019, que é uma das classificações mais altas. E, embora pareça algo inofensivo, é realmente bastante perigoso. Então, bora lá. SCP-019. Nome: o Jarro de Monstros. Classe do objeto: Hitter. Esse daqui é bastante curioso. Esse pote, esse jarro, deve ser contido numa sala de 3 metros por 3 metros por 4 metros. Ele possui uma boca de 1,8 metros e ele parece ser feito de cerâmica. E sua característica mais comum, se você olhar para ele, é que ele parece ser um jarro feito da Grécia, com adornos da Grécia Antiga. Eles já tentaram destruir esse pote de todas as formas possíveis e não foi encontrada uma maneira de destruir esse pote. É que qualquer maneira que consigam destruir esse pote, eles devem fazê-lo imediatamente. Ninguém sabe como destruí-lo. Qualquer meio que eles tentarem utilizar, se der certo, eles vão tentar destruir esse pote. A questão é o seguinte: como ele se classifica numa qualidade mais alta? Ele está sob observação de dentro desse SCP. Na verdade, esse SCP deve estar sempre na vertical. E ele não pode muitas pessoas chegar perto dele, só os cientistas mesmos que estão analisando ele. De vez em quando, dentro do SCP, saem criaturas. São praticamente como humanoides. Eles são zitíneos e, embora pareçam ser frágeis, eles são facilmente inflamáveis. E embora eles tenham uma aparência meio frágil, eles são extremamente fortes e podem causar vários danos às pessoas. Eles atacam pessoas, são classificados como muito hostis. E sim, qualquer pessoa, qualquer ser que vai aparecer lá, eles vão atacar e vão tentar matar. E eles atacam em enxames, ou seja, vários podem sair de dentro daquele pote e vários podem atacar uma mesma pessoa. Eles são bastante perigosos e fortes, como eu ia dizendo. Eles não só atacam em muitos, né? Não só atacam todo mundo junto, mas eles são muito extremamente fortes e também são inflamáveis. Qualquer um que apareça, normalmente eles utilizam fogo para matar essas criaturas, e em um chame maior eles utilizam lança-chamas para conter as criaturas de saírem. Eles vigiam constantemente aquele pote para que uma grande quantidade não saia e, se possível, não deixar que nenhuma dessas criaturas escape, já que eles são, embora eles tenham, né, eles são inflamáveis e eles podem acabar pegando fogo bem facilmente. Eles podem causar grandes danos para um humano que é desarmado e que não tem como se defender se eles estiverem em grande número. SCP-020. Nome: Mofo Invisível. Classe do objeto: Hitter. Esse daqui é bastante perigoso e é mortal. E ele é muito complexo. Ele é até mais complexo do que os outros mofos que eu já falei até então sobre os SCPs, que há mofos bastante perigosos e complexos, mas esse em complexidade, ele é muito, como posso dizer, muito maligno e muito inteligente. Vamos falar como ele se originou. Primeiramente, um soldado, a paisana, encontrou no hospital várias pessoas agindo de forma estranha. E meio que eles estavam como se estivessem entorpecidos. E aí ele acabou encontrando, a Fundação SCP acabou encontrando e decretando que isso aí é um mofo extremamente perigoso para a raça humana. Ele está sendo contido num laboratório particularmente reservado em várias câmeras separadas, em áreas que são guardadas no local da área do SCP como acidente biológico. E as câmaras são extremamente seladas. Eles são alimentados por um mecanismo de robô, que alimenta esses fungos para que eles não morram, mas é automático, ninguém pode entrar lá dentro. Claro, só os pesquisadores, mas ninguém de fato pode entrar lá. As únicas pessoas que podem entrar lá têm que levar o equipamento bioquímico, que uma roupa especializada até o negócio para respirar. Eles têm que passar por uma inspeção completa quando eles saírem de lá. Esse SCP tem vários danos aos seres humanos. Ele causa problemas terríveis. E foi instalado câmeras no local. E por que ele se chama Mofo Invisível? É bem simples. Porque ele não se pode ser visto a olho nu.
A sua propagação só pode ser vista através de câmeras ou fotos. Eles podem ser vistos como uma mancha, mas a olho nu eles são praticamente invisíveis. Quer dizer, até um certo ponto eles podem ser invisíveis. Eu vou lhe explicar o porquê. Esse SCP tem um grave tem um grave efeito no ser humano. Primeiro, ele entra no seu hospedeiro e ele acaba meio que modificando o cérebro da pessoa. Primeiramente, o que ele faz? Ele aumenta a temperatura, faz a pessoa entrar no cérebro da pessoa e faz a pessoa aumentar a temperatura da casa. Deixa a casa extremamente úmida e para a proliferação do mesmo SCP. Depois ele mexe no mundo da pessoa, faz a pessoa ficar mais, como eu posso dizer, mais sociável, para chamar pessoas para dentro da casa e assim a proliferação do fungo ainda maior. Ele age dessa forma, mas ele não só tenta se proliferar dessa maneira, ele tenta sobreviver da própria pessoa, onde ao ser alimentado das próprias células da pessoa, a pessoa acaba ficando mais fraca e doenças que normalmente seriam fáceis de ser tratadas, normalmente se tornam bastante graves, ao ponto da pessoa acabar morrendo. Esse SCP, quando ele se espalha, ele pode ser visível, sim, pode ser visível no corpo humano da pessoa, mas invisível quando ele está fora. Ele foi classificado como um fungo, ele age como um fungo, mas ele é extremamente perigoso. Sim, ele é extremamente perigoso pelo seu método de agir, já que ele é invisível, só pode ser visto por meio de vídeos ou por fotos. E é praticamente impossível ser detectado se não for por esses dois meios. Como eu tinha dito no início, ele foi encontrado por um soldado paisano que encontrou essas pessoas agindo de forma estranha. E também que esse SCP teve um surto de SCP em alguns lugares, ao todo foram 12 surtos, e a Fundação SCP acabou incinerando os corpos para tentar eliminar o vírus. Eles incineraram esses corpos e alguns deles tiveram que agir de forma tão radical que eles disseram que foi praticamente um acidente florestal para impedir que as pessoas soubessem que, na verdade, essas pessoas estavam cheias desse fungo que poderia ser espalhado ainda mais para a humanidade. Esse SCP está sendo contido nas câmaras, né, extremamente fechadas e seladas, e é constantemente vigiada para que não haja ruptura na fechadura para a qual o SCP está fechado. A porta é em formato de um vácuo, né, uma entrada de vácuo para impedir o SCP de sair, e tem vários meios complexos para impedir que ele tente escapar e se proliferar por aí. E esse daí é o SCP-19, o SCP-019 e o SCP-020. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, tá ok? Obrigado por você ter assistido até aqui. Confira os outros vídeos do canal que falam sobre outros assuntos. Valeu e tchau.